Além do Inner Shadow, a gente tem esse Inner Glow. O que faz o Inner Glow? O Inner Glow ele vai causar um brilho. Eu vou mudar aqui a cor para um amarelinho. Tá? Vou colocar aqui um amarelinho. Ó. Vou colocar um amarelo mais ou menos aqui, mais para o branco do que para o amarelão. Tá? Vou trabalhar aqui com... Deixa eu só colocar um pouco mais de opacidade para você conseguir enxergar melhor. E vou colocar aqui um tamanho um pouco maior. Tá vendo o que está acontecendo? Ó? Ele está colocando um brilho interno. Então, você tem essa parte que está mais escura, que se refere ao Inner Shadow. Você pode clicar aqui, você tira e coloca. E aqui a gente está trabalhando, vou até deixar esse choke um pouco mais forte. Ó. Aqui a gente está trabalhando com esse brilho interno, tá vendo? Então, você pode associar este pequeno brilho com a sombra. Então, você fica aqui com um reflexozinho. Tá? No caso aqui, o ideal é que você não trabalhe com uma opacidade muito grande. É só para dar um charminho mesmo. E aqui você tem uma sombrinha. Então, é como se estivesse batendo nesse lado aqui, está fazendo uma sombra, e aqui não está fazendo sombra, ele está dando tipo um reflexo. O que eu recomendo sempre é que você brinque um pouquinho, vai conhecendo essas opções, vai mexendo, sem dó. Vai mexendo, vai alterando, vai entendendo como que funciona, porque aí pelo menos sabendo que esse recurso existe, em algum momento você fala, putz, eu queria fazer um negócio assim, assado, cozido, frito. Beleza, eu sei que existe aqui uma opçãozinha. Então, por exemplo, aqui a gente tem o setting. O que faz o setting? Ele mexe mais ou menos como se fosse com a saturação. Então, você tem aqui a distância, ele vai trabalhar, ó, aqui você tem uma prévia do que ele está fazendo. Ele vai trabalhar como se fosse um degradê, tá? Faz lembrar um pouquinho da ideia do degradê. Você pode mexer aqui no size também, ó, deixar mais marcado, tá vendo? Ele vai traçar como se fosse essa faixa. Ó, que legal. Você faz uma distância aqui, ele vai traçar essa faixa e aqui você dá uma suavizada. Você pode pôr uma outra cor, por exemplo. Eu posso pôr um verde, eu posso pôr um rosa. Ó. Vou deixar um rosa aqui para ficar mais claro o que a gente está fazendo. Você pode mexer nesse ângulo. Você pode mexer no estilo aqui, como que você quer que fique. Ó. Você tem a amostra aqui do lado, tá vendo? Então aqui ele pode traçar umas linhas. Aí você pode mexer aqui na distância, ó, deixa umas linhas aqui, vou deixar um size mais ou menos, deixar uma opacidade bem levinha, só para dar um charmezinho, tá? Então, não gostou, dá um OK, não gostou, quer resetar, clica aqui, pronto, ele volta para o padrão e você começa a configurar novamente. E aí, se gostar, dá um OK. Se quiser mexer um pouco na imagem, mexer um pouco no glow, na sombra, você pode clicar aqui 2 vezes. Clica na opção que você quer alterar, faz as alterações, dá um OK, ou você pode simplesmente desabilitar essa opção. Você pode tirar todas as opções que você marcou, pode acrescentar, tirar uma, faz as combinações e vê o que fica melhor para a sua imagem. E aí terminou, dá esse OK e pronto. Agora vamos pegar aqui no texto que vai ficar mais fácil de você entender. Deixa o texto aqui para cima. Vou selecionar a camada do texto e vou escolher o Color Overlay. O que faz o Color Overlay? Ele vai, vamos dizer assim, pintar, ele vai sobrepor tudo que tiver nessa camada com uma determinada cor. Então, por exemplo, vou colocar aqui um verde. Tá vendo? Ele vai aplicar esse verde em toda a camada. Vou dar um OK. Agora eu vou te mostrar na imagem o que aconteceria. Vou selecionar essa camada, vou clicar aqui em Color Overlay. Olha lá o que ele fez. Se você mexer aqui na saturação, você consegue ver que a imagem ainda está embaixo. Então, esse Color Overlay, eu diria para você que ele vai funcionar bem se você tiver, por exemplo, com um texto, com alguma coisa assim. Se você tiver com uma imagem, que nem a gente tem aqui uma fotografia, esse Color Overlay, exceto se você trabalhar aqui na opacidade, ele vai cobrir totalmente a sua imagem. Então, eu não recomendo o Color Overlay para imagens desse tipo. Ele é mais legal para quando você tem desenhos que possuem um contorno, que tem uma forma bem definida e que você eventualmente quer pintar essa forma de uma outra cor. Aí você pode trabalhar com essa opçãozinha aqui do Color Overlay.
tá? No caso aqui no carro, não quero aplicar esse Color Overlay, como eu já desabilitei aqui, eu poderia dar um OK, mas no caso eu vou dar um Cancel e vou sair dessa opção. Tá? Então, no caso aqui da nossa imagem, pode ver que tem o Color Overlay, deu um duplo clique, você consegue trabalhar, pode trabalhar também com opacidade, sem problemas, e pode resetar para o padrão, que é esse cinza. No caso aqui, eu também vou tirar, porque eu não quero trabalhar com isso daqui. OK, e pronto. Eu vou aqui de novo no texto, e agora vou só selecionar a camada do texto, e agora eu vou aplicar o Gradient Overlay. Então, o que faz o Gradient Overlay? Ele faz exatamente a mesma... Eu vou até tirar o Bevel and Emboss para você entender um pouco melhor. Ele faz exatamente a mesma coisa que o Color Overlay. A diferença é que o Color Overlay ele tem uma cor chapada. Né? Por exemplo, vamos colocar um rosa aqui. Tá? A cor é chapada. Se você quiser um gradiente, você desabilita o Color Overlay, habilita o gradiente, e aí você pode trabalhar com o gradiente que você quiser. Por exemplo, eu vou trabalhar aqui com esse aqui. Olha que legal. Tá? Você pode configurar o seu gradiente, óbvio. Você pode selecionar aqui o ângulo. Tá? Aqui ele vai dar uma amostra de como que ficou, e aqui o efeito final que você está enxergando. Você pode trabalhar, por exemplo, com... Não é isso que eu quero trabalhar aqui. Com um radial. Uma vez que você escolheu aqui, você pode definir a escala desse radial, por exemplo. Se você escolher, por exemplo, o linear, mesma coisa, você pode definir a escala, então ele vai deixar mais marcado ou menos. Tá, ó, vamos deixar aqui nos 90 graus, e aí eu posso fazer só um brilho no centro, posso aumentar. Você pode trabalhar com reverse, esse reverse só vai funcionar se você estiver trabalhando com uma cor só, por exemplo. Uma cor só não, duas cores só. De uma cor para outra cor. Quer ver? Ó? Vou dar um reverse aqui. Olha lá. Aí ele inverte. Tá? Mesma coisa se você mexer no ângulo. E aí você pode também trabalhar com a escala, não tem problema. Eu vou colocar esses dois aqui, acho que vai ficar melhor para você ver. Ó. Se você trabalhar com a escala, o que ele faz. Tá vendo? Você pode resetar o alinhamento. Você consegue fazer o reset. Você pode mexer na opacidade desse gradiente e pode também trabalhar com qualquer blend mode. Você pode aplicar algum blend mode específico aí, e aí ele vai mesclar com a cor que você já tinha originalmente no texto, ele vai mesclar usando esse blend mode, que nem você está vendo aqui. Ó. Vamos pegar esse outro aqui. Ó. Tá vendo como que é o gradiente? Olha só o que ele fez usando o difference, o exclusion, color burn. Eu, particularmente, acho que trabalhar com o normal é mais interessante, mas aí vai do gosto de cada um. E da mesma forma, eu posso, em vez de trabalhar com uma cor chapada ou com um gradiente, eu posso trabalhar com uma textura. Então, olha que legal. Você pode selecionar a textura que você quiser aqui. Tá? Pode ser uma textura que você criou, enfim. Ó, você clica, você já vê o que acontece. Vou clicar nesse aqui e vou mexer na escala. Olha que legal. Você pode pôr uma escala bem grande, que aí vai perder a textura, ou pode ir diminuindo, colocar uma escala bem pequenininha, que aí vai ficar só uma coisinha, um detalhezinho, só para dar um charminho. Ou pode colocar uma escala aqui um pouco maior para deixar o teu texto mesmo mais marcado. Isso aqui faz lembrar até aqueles circuitos elétricos, né? Faz lembrar um pouquinho isso daí. Gostou? Dá um OK. Eventualmente, você pode falar o seguinte: ah, mas eu conseguiria trabalhar, por exemplo, com esse pattern, com essa textura, usando alguma cor. Se você estiver trabalhando aqui no pattern, se o teu pattern já tiver uma cor, ele vai aplicar essa cor. Mas nesse caso aqui, que ele é preto, como que eu faria para deixar ele de um outro tom qualquer? Aí você pode trabalhar aqui no Color Overlay. Você escolhe uma cor que você quiser, uma cor qualquer, por exemplo, vou pegar esse verde, vou dar um OK, e aí você trabalha nos Blend Modes. Por exemplo, Multiply, ele vai pintar o texto, mas vai deixar o quadradinho preto mesmo, que é a cor original. Aí você pode ir mudando aqui, por exemplo, ó, vou passar um por um. Multiply, Linear Burn, ó, o Lighten.
o screen. O screen ele vai deixar o texto, o fundo ficou branco, o fundo do texto, da letra, né, ficou branca, e aquele preto, na verdade, foi colorido de verde. Então, associando esses dois aqui, você consegue fazer esse tipo de textura, tá? E aí você pode ir testando outros, para ver se chega em algum efeito que você queira. Por exemplo, aqui, ó, o Divide ele acabou pintando de rosa porque ele tá, a partir do verde ele está pegando a cor contrária, tá? Aqui, ó, vou deixar no screen, vou selecionar uma cor um pouquinho mais forte. Aliás, vamos pegar um vermelho. Olha lá. Vou dar um OK. Pronto, está aplicada a textura e já consegui, entre aspas, colorir essa textura. Agora a gente vai ver uma outra ferramenta, que é o Outer Glow. Só que para você conseguir enxergar o que está acontecendo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou inserir aqui, clicar com o botão da direita, vou inserir um retângulo. Deixa eu só tirar aqui a borda, vou colocar um preenchimento, pode ser um cinza escuro, tá? Eu vou colocar ele aqui, assim o texto fica dentro desse retângulo. Eu vou só jogar esse retângulo para baixo da camada do texto, aí pronto. Clico aqui, seleciono a camada onde eu vou aplicar o efeito, vou aqui no F de X, Outer Glow. Eu vou colocar aqui um amarelinho, pronto. Vou dar um OK, olha lá. Já dá para ver o que está acontecendo, ó. Se você aumentar aqui o size, ó, tá vendo o que está acontecendo? Ele faz como se fosse um brilho externo. Você pode definir o spread aqui, que seria a marcação. Deixa eu só diminuir um pouquinho mais aqui, aí vai ficar, acho que mais fácil você entender. O spread, tá vendo, ó? Ele vai deixar mais marcado. Aí você pode trabalhar nesse spread e trabalhar aqui também no size. Você pode trabalhar aqui no tipo de contorno, ó, que legal. Dá para fazer alguns efeitos bacanas. Uma vez que você configurou isso, você mexe aqui no Range para ajustar esse efeito. E aqui o Jitter, que é esse granulado, tá? Configurou, deixou do jeito que você quer, dá um OK e está feita a aplicação. Tem um outro efeito que é muito utilizado, que é o Drop Shadow. Drop Shadow nada mais é do que você inserir uma sombra. Então eu vou trabalhar aqui nessa imagem para você entender. Vamos lá no F de X. O Drop Shadow é a última opção. Aí que eu não consigo posicionar. Eu vou deixar esse painel aqui no cantinho, que aí você vai ver o que está acontecendo. Ó. Eu vou deixar distance um pouco maior, tá vendo? Ó? Ele está colocando uma sombra. Você ajusta a distância do teu layer para essa sombra aqui no distance. Esse spread é a marcação, tá? Então, se ela vai ficar, essa borda vai ficar mais difusa ou se ela vai ficar mais marcada. E esse size é o tamanho dessa sombra, tá? É lógico, se você deixar um size pequeno, ele vai acabar ficando marcado, que nem vocês estão vendo. Então, é legal você deixar algo assim, ó. Você pode colocar um size menorzinho, deixar uma distância bem pouquinho, que é mais para dar um charmezinho, tá vendo onde que tá, ó? Aí você aumenta um pouquinho aqui, aí você faz um charmezinho, tá? Você pode trabalhar aqui também, nos tipos, que aí não fica bem uma sombra, acaba ficando tipo uma moldura, né? Dos contornos, ó, que bacana. O padrão é esse primeiro aqui. Um efeito também muito utilizado aqui é o seguinte, você deixa esse distance como 0, e aí você mexe só no size, tá vendo? Ó? Ele vai fazer uma sombra. Imagina que essa folha tá, essa foto do carro está em cima de uma folha de papel. Então, como ela não fica completamente encostada, eventualmente vai ter uma sombrinha. E aí você pode fazer essa sombrinha aqui, porque aí você vai ter nos 4 cantos essa sombra, sem a distância. Se você colocar a distância, aí vai ocorrer justamente aquilo que a gente tinha visto. E se você não quiser que a sombra fique para cá, você pode mexer aqui no ângulo. Tá? Você pode mexer no ângulo e deixar a sombra apontando para outro lado. Ó.
Então, aqui é como se fosse a iluminação. Você tem uma iluminação vindo por aqui, bate na foto e faz uma sombra no fundo. Gostou? Dá um OK e acabamos. Esse foi o último estilo de camada que existe aqui para a gente trabalhar. Que nem eu falei, você pode trabalhar com todos eles ao mesmo tempo se você quiser. Você pode usar um só. Enfim, você que decide aí. Os estilos aplicados ficam aqui e você pode tirar o olhinho para ver se fica mais legal só uma combinação desses efeitinhos aqui que você aplicou. Agora eu abri um novo documento e eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar um texto, aqui tanto faz a fonte, tá? Eu vou colocar um texto, por exemplo, pode ser em azul mesmo. Então eu vou colocar aqui, deixa eu só diminuir um pouquinho o tamanho dessa fonte. Vamos lá, vou pôr um texto aqui, deixar ele aqui no centro. Eu vou duplicar esse texto. Para duplicar o texto, ou duplicar qualquer camada, o que você pode fazer é deixar a camada selecionada, aperta o Alt, fica segurando o Alt e arrasta. Aí você já copiou esse novo texto. Eu vou pegar aqui na ferramenta de texto, vou só escrever aqui texto 2, vou só dar um espaço, né? Texto 2, e eu vou mudar a cor aqui. Eu vou deixar, por exemplo, um verde e vou diminuir um pouquinho o tamanho. Tá? Vou clicar aqui na ferramenta de movimentação, vou deixar o texto aqui. Bacana. Então, eu vou fazer o seguinte, aliás, eu vou deixar aqui mais para cima para ficar mais fácil de você enxergar quando eu abrir a janela. Eu vou pegar esse primeiro texto aqui, vou clicar nessa camada, a camada do texto está selecionada, eu vou aplicar alguns efeitos. Então, vou clicar aqui no F de X, vou aplicar um Bevel and Emboss, tá? Vou deixar assim mesmo. Vou colocar um Drop Shadow também. Eu vou só deixar esse ângulo aqui mais inclinadinho. Vou deixar a distância bem pouquinha. Vou diminuir um pouquinho o size para ficar mais marcadinho, tá? Deixa eu só mudar um pouquinho o ângulo que eu acho que aqui está legal. Bacana, vamos colocar mais um. Vamos colocar o Inner... Não, deixa eu ver. Inner Shadow. O Inner Shadow fica bacaninha também. Ele vai dar um contrastezinho lá. Ó. Vou deixar assim. Bacana. Pronto, está feito. Agora vamos supor que eu queira, no meu texto 2, aplicar os mesmos efeitos. Como que eu faço? Você pode repetir todo o processo. Ou você pode aproveitar os efeitos que você já aplicou aqui e não é bem duplicar, mas é como se você fizesse uma cópia dos efeitos e colasse esses efeitos aqui. Como que você faz isso? Você pode vir na camada texto, que é onde tem os efeitos, você clica aqui com o botão da direita, não sei se vai aparecer, deixa eu só puxar esse painel para cá, ó. Você vai clicar com o botão da direita, não está aparecendo. Vamos de novo. Acho que agora aparece, ó. Tá vendo que aqui você tem Copy Layer Styles? Clica nele. Beleza, não aconteceu nada. Agora você vem aqui na camada do texto 2, onde que eu vou colar os efeitos. Vou clicar aqui com o botão da direita e acho que cabe, né? Acho que você está vendo. Paste Layer Style. Pronto. Ele colou, vou devolver o painel para cá. Só arrastar para cá. Ele colou exatamente os mesmos efeitos. Ó. Pode ver, ó, Bevel, Inner Drop, Bevel, Inner Drop. Tá lá. E manteve a cor. Né? Isso que é legal. Mesmo estando numa fonte menor, tal, ele manteve as mesmas propriedades, ele manteve a cor, ele vai manter a fonte. Não é que ele vai pegar o meu texto e vai alterar a cor dele, vai alterar a fonte dele. Inclusive, aqui a gente tem dois textos, ó. Esse primeiro aqui está numa Arial e este daqui também está no Arial. Só que eu vou mudar. Deixa eu só selecionar ele primeiro, né? Eu vou mudar aqui para, sei lá qual. Vamos pegar essa aqui, ó. Não, essa aqui é ruim porque ela é listrada. Vamos pegar essa aqui. Pronto. Tá vendo? O efeito foi aplicado na fonte. Exatamente o mesmo efeito. Uma outra coisa também que você pode fazer é o seguinte, ó, de repente você está aqui, não gostei desses estilos aqui. Como que eu faço para tirar? Muito bem.
para tirar é o seguinte, deixa eu só confirmar o texto aqui. Você pode vir aqui em Effects, dar um duplo clique e vai tirando manualmente, ó. Você vai tirando, você tira todos os efeitos, beleza. Vou dar um cancelar. A outra possibilidade seria o seguinte, você clicar, aqui não vai caber de novo, deixa eu puxar de novo para cá. Você vai clicar aqui e vai... Deixa eu descer um pouquinho só, acho que ainda não está cabendo para você. Vamos ver se agora vai caber. Ó, não sei se está dando para ver, tem o Copy Layer Style, Paste Layer Style. Aí aqui embaixo tem o Clear Layer Style, tá? Está embaixo do Paste. Se você clicar nessa daqui, ele também vai remover. É uma outra forma de você remover sem precisar entrar aqui no painel, clicar em um por um para tirar os estilos e dar um OK, tá? Você tem qualquer uma dessas duas formas para tirar a layer. Deixa eu devolver aqui o meu painelzinho. Vamos ajustar aqui, só clicando e arrastando. Vamos só jogar aqui para cima para essa parte ficar mais visível. E aí a gente continua trabalhando nos próximos vídeos.